Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos. Priscila, se você já estiver pronta, você fique à vontade, a casa é sua. Deixa eu ver se ela já está pronta para entrar aqui. Enquanto ela vai tentando a conexão, vamos só lembrando dos nossos recados iniciais. Sempre, todas as semanas, nós temos alunos novos, né? Então, sejam bem-vindos, os novos e os alunos que já estão aqui há um tempo conosco, estamos juntos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela participação de todos. Sempre nos nossos encontros, né? Os nossos encontros são normalmente às quartas-feiras, às 18 horas. Quando a gente não conseguir solucionar, né, as dúvidas, sempre fica uma dúvida, um questionamento ou alguma dica, né, de assuntos para que seja resolvido depois, né? Então, a gente sempre sugere que vocês entrem na plataforma ou entrem em contato aí com a gente e mandem lá. A melhor maneira é sempre na plataforma, que é a maneira com que eu tenho acesso, então tudo que vocês mandam lá, de alguma forma, vai chegar para mim, normalmente chega, né, no mesmo dia. Então, dúvidas, sugestões de assuntos, de matéria, de coisas que vocês querem ver aqui, somente mandem lá na plataforma e a gente tenta encontrar o melhor momento de trazer para vocês, tá? Então, eu não tinha esquecido, né, da gente falar sobre esta campanha, que é uma campanha sensacional, muito importante, né, que é a campanha no mês de setembro, que é o Setembro Amarelo. Porém, a gente já tinha agendado, né, com alguns outros convidados. Então, por isso que nós organizamos, né, para que seja esse encontro, esse nosso bate-papo hoje, tá? Então, não tinha esquecido, não, só que já estava na nossa agenda para a gente fazer esse nosso encontro hoje. Então, dúvidas, mandem lá na plataforma e eu tento resolver no mesmo dia, né? Às vezes por conta do fuso horário, a gente tem diferença de 4 horas. Então pode ser que às vezes quando vocês mandem, às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu respondo, não deixo nenhum aluno sem nenhuma resposta, tá bom? E a nossa diretora já conseguiu aqui entrar, se conectar. Priscila, nossa diretora, Cheguei! Demorei, mas cheguei. seja muito bem-vinda à sua Ué? casa, à nossa casa. Nossa, você falou minha casa, deu até um medo, assim, acho que eu tive um pouco de ansiedade aqui agora. E aí, doutor Glauco, como é que estamos todos nós, pessoal? Tudo bem com vocês? Deixa eu Tudo desligar muito, isso muito, aqui. muito bem. A gente já está tentando, né, fazer esse encontro já faz um tempo, mas às vezes, né, por Pessoal conta da fugindo. agenda, por conta da agenda, né, da Priscila, que é bastante coisa para resolver, ou às vezes não bate com o nosso horário, a gente tem tentado, mas hoje deu certo. Finalmente a gente conseguiu fazer esse nosso encontro aí. Hoje o Glauco me amarrou, né? Na verdade, aqui, aí eu não tive como escapar, né? Não deixei outra escolha. Tô vendo muita gente bonita, né? Já tá passando aquela época que os psicanalistas, aquelas pessoas feias, né? Assim, enrugada, aquela Sim, coisa bem. a gente Gente, boa noite. recebe Hã? pessoas assim, muito jovens, pessoas bem experientes, que tá sempre aqui querendo né, fazer essa nossa troca, né, semanal. E eu fico muito, muito feliz que toda semana está sempre cheio, sempre muita gente aí disposta a falar, né, de psicanálise. Muito bom, gente. Então, eu, em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite, quero te agradecer por lembrar de mim, Com certeza. por não, eu quero te agradecer por não desistir de mim, mas para mim é uma honra Isso. estar com vocês. Obrigado. E eu sinto assim, gente.
muita gratidão, muito carinho por todos vocês que estão aqui. Vocês nem sabem o quanto vocês são importantes na nossa vida, na nossa escola, em tudo que foi acontecendo ao longo desses anos, cada pessoa maravilhosa que Papai do Céu vai trazendo para a gente. Às vezes eu fico pensando, nossa, o Supera é uma corrente do bem. E quando eu vou vendo as pessoas se agregando, vão chegando, eu fico, nossa, gente, que coisa maravilhosa. Eu mesma fico impactada com o nível das pessoas que vão chegando, que vão se agrupando, acho que energeticamente, né, um vai atraindo o outro, e quando vai ver, formou uma corrente maravilhosa. É uma alegria estar aqui. Eu não sei o que você quer comigo hoje, Glauco, mas vamos lá, vamos conversar, né? E espero poder contribuir de alguma forma para vocês. Posso também falar um pouquinho aí da minha história, posso falando um pouquinho, né, da questão do suicídio. A gente está no Setembro Amarelo e é muito importante a gente ouvir. Eu acho que o mais importante de tudo, vocês que estão se capacitando como psicanalistas, são aspirantes a psicanalistas, desenvolvam em vocês, minha dica de quem já viu muitos psicanalistas se formando e correndo aí debaixo do rio, o que eu posso dizer para vocês é, desenvolvam a arte de ouvir. Vamos começar pelo tipo de ser humano que eu sou, né? As pessoas pensam assim, vou me formar, eu vou ser um psicanalista. Eu sei que aqui que eu estou falando é para aluno, né, gente? Então eu posso usar esses termos, né? O que eu vejo, tem muitas pessoas que vêm, né? Eu não vou me formar, eu vou ser um psicanalista, e já tem aquela ideia, né? Aquele sentimento gostoso que é poder ajudar as pessoas, e de uma certa forma, olha, vou ter meu consultório, eu vou atender, eu vou colocar o jaleco, ou não vou colocar o jaleco, vai ter divã, não vai ter divã. A gente tem esse sonho de estruturar tudo isso de uma forma material, né? Quando a gente quer se formar. Mas, gente, o que eu posso dizer para você, ao longo desses anos, eu vi centenas e centenas de psicanalistas se formando, e aqueles que realmente vão dar certo são aqueles que são os melhores seres humanos. Então, eu digo que a psicanálise não é apenas sobre, né, a gente ler, estudar. Claro que eu não estou aqui de maneira nenhuma tentando influenciar ninguém, nem um pouco técnico, teórico, não é isso. Mas antes disso, gente, vamos procurar ser os melhores seres humanos possíveis que a gente precisa. E acho que aí a gente vai de verdade conseguir, até por causa da energia que a gente transfere para as pessoas, né? A gente impacta as pessoas com a nossa energia. E eu acho que isso é o mais importante. Às vezes eu fico observando o modo como as pessoas tratam as outras, a aguinha, é o erro que o menino lá do restaurante do seu garçom que veio te servir fez, e você foi estúpido, que você foi grosseiro. Às vezes, a capacidade enorme que a gente tem de olhar todo mundo que é de fora e as pessoas de dentro não, a pouca misericórdia, o pouco de compaixão que eu tenho com as pessoas que estão dentro aqui, perto de mim. E talvez esse seja o grande susto das pessoas que têm um caso de suicídio na família, porque muitas vezes, como aconteceu com o próprio Mike M, né? Eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Por favor. Foi um menino jovem, muito especial. Ele tinha, nos Estados Unidos, ele morava americano, morava nos Estados Unidos, ele tinha uma tremenda habilidade de lidar com mecânica, né, pintura. Ele mesmo reformou o seu próprio Mustang amarelo, e depois de algum tempo ele era bem conhecido por isso entre os seus amigos, né, ali junto aos seus conhecidos na escola, mais na comunidade. E depois de algum tempo, ele foi ficando assim, mais isolado, e dentro de pouco tempo ele acabou se suicidando. E aquilo foi algo que chocou muitas pessoas que não podiam imaginar, não poderiam jamais suspeitar que aquele menino, tão vibrante, tão vivo, tão talentoso, tão maravilhoso, estava passando por algum tipo de processo psíquico ali, né, que o levou a esse triste fim. E aí, no dia do seu enterro, os seus amigos fizeram um monte de cartões amarelos, né, assim, bem lembrando a ideia do Mustang amarelo, pelo qual ele ficou tão conhecido ali com os amigos, escrito assim: se você precisar de ajuda, peça ajuda.
né? E aí essa campanha trouxe muita comoção ali na comunidade, depois ela acabou varrendo, né, todos os Estados Unidos, sobre a formação mesmo de uma campanha em prol da prevenção do suicídio, e aí a gente teve essa abrangência toda mundial, né, porque hoje a gente tem aí essa campanha toda espalhada aí por todo mundo. Aqui no Brasil chegou em 2014, né, o levantamento, né, a criação dessa campanha, trazendo aqui para o Brasil, e desde então a gente tem aí o Centro de Valorização à Vida, né, que é o CVV, que é um lugar onde as pessoas que estão sofrendo, né, talvez de depressão. É engraçado a gente pensar também que só para não cortar o assunto, né? Porque todo bom TDAH vai se perder, vai perder a linha da história. Bem sou eu. Se eu não tiver um rascunhozinho, não vou nem ali na esquina. Então, assim, só para não perder, o número do Centro de Valorização à Vida é 188, né? E ali você tem pessoas capacitadas que podem ajudar. Na pandemia, o Instituto Supera, em parceria com o CONIPT, que é o Conselho Internacional de Psicanálise e Terapias Integrativas, nós fizemos a campanha, que é o projeto Analisem, onde nós começamos a atender, né, o maior número de pessoas possíveis, porque foi um marco, né? O Glauco pode concordar comigo ou não sei se ele teve essa mesma impressão, de muitas pessoas que tiraram a vida nesse período, seja por negócios, né, que perderam, por situações que jamais se depararam na vida, seja por entes queridos que perderam também, e acabou se tornando uma situação assim, muito, muito difícil. Então, a gente entrou a gente conseguiu fazer mais de 4.000 atendimentos, e continua até hoje, nós continuamos parceiros, estamos atendendo aí, né, várias pessoas, e é um projeto bem bacana, tá? Então, o suicídio, ele se tornou uma questão de saúde pública. Hoje, a cada 46 minutos, no Brasil, uma pessoa comete suicídio. Por ano, no Brasil, cerca de 100.000 pessoas cometem suicídio. E no mundo, 1 milhão de pessoas, aproximadamente 1 milhão de pessoas. Então, não é mais aquela questão de que a gente pode deixar isso como se fosse algo que a gente não pudesse. Essa área aqui eu não quero tratar, essa área aqui eu não quero me interessar. Talvez esteja longe da sua realidade, mas talvez como eu, porque engraçado a gente falar isso, quando eu tinha 23 anos de idade, eu tive uma grande, quem não teve, né? Uma grande desilusão amorosa. Meu sonho era casar, fazer comidinha, maridinho, filhinho, aquela coisa maravilhosa. Meu sonho era casar. Aliança no dedo direito, aquela coisa maravilhosa. E, de repente, meu mundo caiu. Mas caiu que eu fiquei, assim, realmente sem ter chão. E eu tive depressão. Depressão do grau mais severo. Você sabe que quando a gente está com depressão, inclusive tem alguns estudos que a gente não enxerga nem as mesmas matizes de cores que as pessoas que são normal, né, gente? A gente enxerga tudo embaçado, assim, menos colorido, a vida não tem graça, e é uma dor constante. É assim, uma dor. Aqui deve ter um montão de gente, né? Porque geralmente quem vem para psicanálise tem uma boa história para contar, né, gente? Tem ou não tem? Com certeza, sempre. Eu só fizer entrevista aqui. Tem sempre. Os melhores psicanalistas são aqueles que têm uma boa história para contar. Eu já sei que vai dar certo. Então, assim, foi um período muito difícil da minha vida. Eu tinha 23 anos, não tinha qualquer ideia, apesar de que eu ter tido uma criação assim, muito religiosa, sempre muito dedicada à fé, mas eu não tinha qualquer ideia do que era essa questão toda emocional, psicossomática. Eu desconhecia completamente. Depois que eu passei por tudo isso, que eu fui descobrir que eu estava num relacionamento com um psicopata, era um relacionamento abusivo, de muita manipulação, de muitas histórias aí nesse meio, e que eu estava com depressão, né? E, gente, a questão do suicídio é o seguinte, não é que aquela pessoa não tem Deus no coração, e ela quer se matar. Ela quer acabar com o seu sofrimento. Ela não quer se matar, ela quer acabar com o seu sofrimento. Então, passa assim, na mente da pessoa, passa aquela ideiazinha, poxa, se você não vivesse, qual o sentido da sua vida? Né? Eu, durante todos os anos que eu atendi, graças a Deus, eu vou dizer graças a Deus porque é difícil, né? Mas sinto muita felicidade de falar isso,
que eu nunca tive nenhum paciente que se suicidou. Mas os meus colegas que já tiveram, já passaram por isso, é um choque até para o próprio analista, né? Com E certeza. eu vejo, não sei se você vai concordar comigo, esse negócio aqui tá, eu já coloquei num silencioso, mas ele tá fazendo barulho. Vou desligar, viu? Dá licença aqui, gente, rapidinho, senão a gente não vai ter 1 minuto de paz, né? Vocês me perdoem. Não posso também jogar longe, né, gente? Deixa lá. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos Então, te ouvindo bem. então, voltando ao que eu estava falando, o expediente já até onde eu estava falando, né, gente? Então, a gente sabe que a questão de perder um paciente também, eu vejo assim, eu já vou dar essa dica para vocês. Vocês pegaram um paciente que o pai trouxe, que a mãe trouxe, que alguém trouxe, tentou se matar, queria se matar, você já encaminha em primeiro lugar para o psiquiatra, porque você tem que entrar com uma medicação forte ali, algo para realmente estabilizar aquela pessoa, e aí você, com calma, vai fazer o seu trabalho. Não fica ali tentando segurar as pontas, Superman, terapeuta Superman, que dá conta de tudo, que resolve tudo. Vai nisso, não. Isso eu nunca fiz. Chegou para mim, já vi que tinha ideação suicida, pá, psiquiatra. Com cartinha e tudo, cartinha até de amor, se fosse preciso. Querido psiquiatra, toma conta do meu paciente, né? E vai ser feliz. E aí depois ele volta. Então, já começa a estabilizar. Outra coisa interessante, do ponto de vista, sempre é ouvir, né? Você ali vai fazer escuta analítica, você vai investigar as bases daquela tristeza, melancolia, o luto, né? Certamente aquela pessoa tinha algum propósito, e aquele propósito pode ter acabado, um propósito de vida, que acabou, e ela está enfrentando o luto. No meu caso, foi todo o luto da casa, da família, do relacionamento. Foi todo um luto muito grande de tudo que tinha estruturado para o meu futuro. Aquilo acabou, ruiu na minha frente. E para eu entender aquilo ali foi muito difícil, viu, gente? Passa assim uma ideiazinha na sua mente, você podia não estar aqui. Passa, todo mundo já teve, acho que, esse momento na vida. Mas quando você está com depressão, isso é muito mais forte. Isso pode levar à ideação suicida, que é quando você pensa e também pode começar a planejar. Então, se você também recebeu um paciente, isso aqui só dando umas dicas assim gerais, não sei se o médico já falou aqui na semana passada o que foi, vocês vão me ajudando aqui, mas você também você pode, né, em algum momento, de vez em quando, eu já peguei alguns pacientes assim nesse grau elevadíssimo, dar uma dica para a família, entendeu? A maioria das vezes a família já até sabe, né? Mas deixar alguma coisa assim de sobreaviso também, quando você perceber que a vida do teu paciente está correndo risco, tá, gente? E aí você não vai abrir a vida do seu paciente, você não vai fazer nada, mas aí você também tem que deixar alguém de sobreaviso, você tem que ficar, de repente, por exemplo, um paciente meu que estava com ideação suicida e medicado, primeiro que eu mandava para o psiquiatra, número 1. Número 2, que eu não fazia apenas uma consulta por semana. Mesmo que eu nunca gostei de atender muitas vezes na semana, eu já falava para ele, olha, não tem nem horário não, mas você vai vir 2 vezes, dá seu jeito de sentar aí e ficar aí que nós vamos dar um jeito. 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, até você perceber que aquela pessoa, você está arrancando ela do buraco. Aliás, ela mesma vai sair do buraco com uma leve ajudinha sua, né? Porque é ela mesma que vai se reconhecer ali, em todas as suas bases, inconscientes e tudo mais. Não sei se você concorda comigo, tá, Glauco? Se você não concordar... Com certeza, e assina embaixo. Então, eu fazia assim, tá? Eu encaminhava direto. Fazia porque, tipo, hoje eu quase não atendo, tá, gente? Hoje eu tenho feito mais palestras, eu tenho feito coisas mais abrangentes por causa da questão de muito trabalho e a questão também do tempo. Então, eu pego um paciente, outro, e a gente vai pincelando. Então, assim, nesses casos, psiquiatra, primeira coisa. De repente, mais de uma consulta. E aí, gente, vale também a questão de você não ser um tio Patinhas, né? Porque às vezes a pessoa precisa de mais de uma consulta, mas ela não tem dinheiro para te pagar, né? Aí entra o seu amor no seu coração, aí, né, a vontade de fazer o bem também. Faz um pacotinho, dá um descontinho, pensa assim, estou ajudando a salvar uma vida, né? Tem muita gente que é muito emblemática com a questão do dinheiro, né? E, gente, tudo que você dá, você recebe de volta. Se você for uma pessoa generosa, você vai atrair. Gente, eu lembro de uma paciente que
vou contar aqui, essa foi muito difícil. Ela tinha por volta de 30 e poucos anos, ela era lésbica e vivia um relacionamento abusivo com a companheira dela. Ela apanhava muito, sabe? E ela até me deu autorização para contar a história dela, mas não posso revelar os nomes, porque isso nem é ético, né, gente? Mas só para vocês entenderem. E ela, assim, ela não tinha outro assunto que não fosse morte, Glauco. Não tinha. O negócio dela era ela morrer e ela falava em planejar e tudo mais, mas eu deixei a família de sobreaviso, até porque eles já sabiam. Ela tinha tentado se matar quando ela chegou lá no consultório. E ela tinha uma série de problemas também, estruturais, de família, estruturais também, físicos, tinha problemas de saúde muito graves, vivia constantemente. Gente, para ela vir para a consulta era muito difícil, sabe? Então, nesse caso, eu encaminhei para o psiquiatra, ela já fazia acompanhamento e ficava sempre de olho na questão dos remédios também, e fazia os atendimentos. Então, assim, voltando ao que eu estava falando, a gente encaminha para o psiquiatra, tenta fazer mais que uma consulta por semana, e também, dentro da sua análise, apesar de fazer toda a escuta analítica, toda a questão mesmo terapêutica, técnica terapêutica, eu aconselharia vocês também a tentar recuperar o propósito de vida dessa pessoa, tá? Eu conheço um cara que ele é até conhecido aqui no Brasil, é famosão ele. Ele é um grande influencer digital aí do mundo do digital, né? Ele criou um produto, Glauco, que gerou para ele, numa semana, 100 milhões de reais. 100 milhões, gente, pelo amor de Deus, quem vai fazer tanto dinheiro assim? Né? 100 milhões. Só que, depois que ele fez os 100 milhões, ele caiu em depressão. E aí, entra uma questão que a gente que é terapeuta, a gente, mesmo não praticando, a gente é terapeuta para o resto da vida, né? A gente fica ali analisando tudo, os filmes, a conversa, a gente passa assim, nosso ouvido nunca mais é um ouvido, né? Não é normal, gente. E aí eu estava pensando, gente, será que o fim da vida dele, o propósito dele não era ter dinheiro? Ele conseguiu, né, 100 milhões, dá para viver bem para o resto da vida, de 3, 4 vidas, né? Dá para deixar todo mundo bem aí. E aí, de repente, a pessoa entra em depressão logo em seguida. Então, assim, o fim do propósito de vida, a distância do propósito de vida, ela também leva muitas pessoas a descobrirem, a estarem nesse momento de depressão profunda, vai caindo no abismo e infelizmente elas podem também aí até cometer suicídio. Então, assim, gente, de você que é terapeuta, você pegou um paciente assim, você não pode ser aquela pessoa que só pensa em dinheiro, você não pode ser aquela pessoa que só pensa na sua agenda, você não pode ser... Até porque eu vejo que nós que somos terapeutas, tem muita gente, de verdade, que eu pegava de graça para atender. Entendeu? Eu, se precisar, ainda faço isso até hoje, viu? Que eu vejo assim, esse negócio não vai bem, né? Então, assim, se tudo seu for dinheiro, já começa a conversa aqui a dar uma... Agora, você pode crescer muito como terapeuta, tem muitas coisas que você pode fazer, que você vai se recompensar, a vida vai te recompensar. O que aconteceu com essa minha paciente? Número 1, acabou a ideação suicida, acabou tudo, sabe? Graças a Deus ela ficou muito boa, a ponto de parar ela na rua e perguntar. Eu fiquei super orgulhosa nesse dia, né? Falei, vem cá, qual lugar que você está indo? Me fala para eu ir, porque eu nem estou reconhecendo mais seu rosto, você virou outra coisa. Falei, pronto, aí meu pagamento chegando aí, né? Dá uma alegria na gente, né? Que é o seu propósito de vida. E aí ela conseguiu se divorciar dessa esposa. Era um relacionamento ruim, tá, gente? E aqui não estou emanando para vocês nenhum tipo de preconceito, até porque o consultório não é lugar de você levar suas opiniões, né? Fique com as suas opiniões para você no consultório. Exato. Na sua vida pessoal, você vota quem você quiser, você faz o que quiser. O consultório não é lugar de convencer ninguém. Então, eu já tive grandes embates aqui com pessoas que têm filosofias de vida, crenças, e não só, gente. É que a gente fala eu estou falando do pessoal que é crente. Não apenas, né? Eu já briguei com todo mundo nesse supero aqui por causa disso, principalmente quando eu estava lá na tutoria, 24 horas por dia, meu Deus do céu. Você não pode, de maneira nenhuma, levar suas crenças. Guarde suas crenças para você aí.
no consultório não é lugar de convencer seu ninguém. Se você não está apto para abrir mão das suas crenças e abrir tua mente, né, a ficar flutuando, como Freud disse, né, você ter essa abertura do espaço, do universo do outro, não é você não está indo na sua vocação certa, viu? Ah, não, que eu defendo a vida morta. Tá. Aí você é do Lula e vai atender lá um paciente bolsonarista, ou vice-versa. Aí você é homossexual e você vai atender um paciente lá, crente do pé roxo. Como que vai ficar? Você vai tentar converter a pessoa? Você vai tentar? Então, assim, não é sobre isso que nós estamos falando. Entende? Você tem que ser uma pessoa mente aberta e permitir que as pessoas tenham espaço. Porque, por exemplo, você pode constranger muita gente. Até de olhar para a pessoa, às vezes já constrange, assim, eu não vou falar nada da minha vida para essa mulher, para esse homem, não, porque já vi que isso aí é Caxias, isso aí não vai entender. A pessoa já se sente oprimida. A pessoa já se sente totalmente constrangida por muitas coisas da sua vida. E nosso lugar nesse set analítico, de repente, é deixar essa pessoa confortável. Ouvir, né? Essa Sermos pessoa. acolhedores, né? Acolher os nossos pacientes, né? E aos poucos criando um vínculo, ouvindo os nossos pacientes. E o mais importante é nos colocando no lugar deles, né? Porque muitas vezes os pacientes, eles nos procuram, né? Sentindo, como você disse, uma dor, sentindo um incômodo. Só que nós só podemos ajudá-lo se a gente se colocar no lugar dele. Então, a partir do momento que alguém te procura, ele não está procurando alguém. Então, eu dizendo aqui, como analista e como pessoa, né, de maneira pessoal. Quando a pessoa nos procura, ela não está ali para ouvir julgamento. Ela não está ali procurando a sua opinião, mas ela está procurando ali um acolhimento. Então, ela está procurando alguém ali para simplesmente ouvir. Então, uma das, né, você já deu várias dicas aí, uma delas é a gente respeitar também o limite do paciente. Ouvir e esperar o silêncio. Às vezes esse paciente ele vai precisar falar, mas ele também vai precisar se ouvir e um tempo para digerir. Então vai caber a nós, né, seres humanos e terapeutas, a também aprender a lidar com o tempo do outro, né? Que o meu tempo, que a minha opinião, o que eu tenho para dizer, talvez naquele momento não é importante. Naquele momento que a gente precisa é simplesmente ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Então, assim, isso vai, né, demais. Você já deu muitas e muitas dicas aí para a gente, Ai, mas que bom! muita, né? Acho que a maioria das dicas, assim, que seriam mais importante para que a gente use no nosso consultório, é tudo isso que você disse. Eu só acrescentaria a gente se lembrar, né, que as pessoas precisam ser ouvidas, né, e elas precisam de um ouvido humano, não de um ouvido somente técnico, não só de um ouvido de um terapeuta, mas essa pessoa está ali procurando um acolhimento. E se ela te procurou, como eu já disse em outras aulas, em outros momentos, sinta-se, esse é um trabalho gratificante, porque essa pessoa escolheu você para falar das suas dores, para falar do que ele está sentindo, né? Isso para mim, isso como você fala, né, um presente muito grande. Saber que essa pessoa me procurou porque ela não conseguiu achar mais ninguém e ela conseguiu me achar para que eu ouvisse, para que ela pudesse compartilhar essa dor. Então, assim, para mim isso é um presente enorme, o melhor presente que eu posso receber de um paciente é o paciente que vem, a pessoa que vem me procurar e confia no que eu tenho, né, seja no ambiente terapêutico ou fora dele, né, sabendo que essa pessoa está me procurando porque ela gosta, que ela precisa, porque ela confia. Então que nós possamos transmitir isso para as pessoas. Você está ali. Então, a campanha, né, do Setembro Amarelo é a gente falar disso. É a gente falar, sim, falar sobre suicídio, é a gente falar sobre que tem muitas pessoas tirando a própria vida, sejam
desde crianças que hoje já têm acessos a essas informações, a jogos que tem na internet, que querem retirar a própria vida, e muitas outras pessoas, né, de várias classes sociais, raça, orientação. As pessoas hoje sentem a necessidade, sim, de falar, mas também de serem ouvidas. Então, a campanha do Setembro Amarelo é sim, nós precisamos falar do suicídio para que haja, né, uma prevenção e assim fazer essa corrente do bem, né, que o Instituto Supera já criou aí há alguns anos e vem até hoje, né, como a Priscila falou, é onde a gente consiga oferecer os nossos ouvidos, treinados ou não, mas para as pessoas que precisam de ajuda. É exatamente Deixa eu, sobre isso. Fala, deixa eu ver. Glaucia, me paralisa porque eu sou tagarela, eu sou a moça do leite, viu? Sem Eu só problemas. fico quieta no consultório, apenas. Ó, a Ana Paula tá falando aqui, acabei de cumprir o meu karma. Justamente sobre a verdadeira compaixão, saber estar no lugar do outro, pois só a partir daí poderia exercitar o meu verdadeiro amor, que é auxiliar as pessoas. Muito bem, obrigada, Ana Paula, por compartilhar com a gente. É justamente isso, é a gente aprender, né, que nem sempre falar é importante, né? Talvez naquele momento essa pessoa que procurou a gente, ela só precisa de alguém para falar, né? De alguém para ouvir. Ela quer falar e a gente precisa ouvir. Então isso seja no consultório, isso seja na faculdade, na vida, na família, em qualquer lugar que a gente esteja, né? É bom a gente aprender o momento de ouvir. É muito bom falar, né? Quem não gosta de falar? Quem não gosta de mostrar o que está sentindo, de falar? Mas também é bom a gente aprender a técnica, né? Uma das técnicas que eu mais valorizo dentro da psicanálise também, que é a técnica do silêncio. A técnica do silêncio também é uma das, né, que mais precisam ser utilizadas, né? Até posso preparar aí uma aula também para a gente falar sobre essa técnica do silêncio, que é uma das Mas esse técnicas que silêncio às vezes incomoda, né, Glauco? sim, sim, é Incomoda uma muita gente. Eu já recebi muito paciente. Eu vim do outro analista porque ele só ficava quieto. O que a gente faz nisso aí? Deixa eu aproveitar aqui. Agora vou te entrevistar. normalmente, O que né? a gente faz para ser? O que a gente faz para ser? Ficar quieto, sem ficar transmitir empatia quieto. Fala aí pro pessoal. Ficar quieto, né? Aquela inquietação, essa inquietação, ela às vezes ela incomoda o paciente e também o doutor, né? Ou o terapeuta. E será então, colocando nesse momento aí que você está falando, será que talvez o terapeuta também não precisa de ouvir, desse espaço, né? De ouvir essa transferência, essa conta-transferência? Então é bom a gente olhar, né, para esse. Não, mas eu estou falando que o silêncio muitas vezes incomoda o próprio paciente, Sim, entendeu? sim. E aí ele fica ali naquela coisa de, opa, parece que ele não está se importando comigo, né? Como é que você faz assim para ter esse equilíbrio de, de ficar em silêncio e não parecer arrogante ou desinteressado? A gente faz. O que você falaria para essas pessoas? Normalmente, eu pergunto para o paciente o que ele está sentindo. Uma das técnicas que eu utilizo, eu pergunto o que ele está sentindo. Quando eu deixo esse silêncio e ele também permanece nesse silêncio, eu pergunto o que ele está pensando naquele momento. O que ele está sentindo ali naquele momento, desse silêncio. Ele está pensando, a cabeça dele está onde? Aonde está o pensamento dele? E aí, para quebrar esse silêncio, mas ao mesmo tempo aproveitar esse silêncio que a gente colocou. Então eu aproveito ali aquele momento que está incomodando os dois, porque o silêncio incomoda a mim também, incomoda o meu paciente. Então, para quebrar esse silêncio, ao mesmo tempo fazer ele olhar ali naquele inconsciente a informação que ele tem, eu pergunto: o que você está pensando agora? Dentro desse silêncio, o que você conseguiu pensar? Alguns vão falar: eu não pensei em nada.
que é ótimo também. Outros vão falar, eu fiquei pensando nisso que você falou. Então, é um processo de digestão. Então, dentro do silêncio, né, ele quer dizer muitas coisas, por menor que sejam segundos, né? Às vezes ficam 5 segundos, mas parece que foi uma eternidade. Mas é importante. É. E eu gosto Eu gosto muito de muito utilizar essas técnicas. eu gosto também de repetir o que a pessoa fala. Porque tem muita gente que já chega na consulta, tipo assim, poxa, eu já sei, eu não gosto de ouvir os outros. A pessoa usa muito ela mesma como parâmetro, né? Eu não Uhum. gosto de ouvir ninguém. Esse cara vai querer me ouvir? Que nada, ele só tá aqui querendo ganhar meu dinheiro, não sei o quê. Então, assim, eu gosto muito de usar a técnica de repetir, às vezes, o final da conversa, sabe? E aí a sua mãe morreu, tipo assim, até deixar a pessoa entender que eu tô ali, que eu tô gostando de entender, de ouvir, entendeu? E Sim, aí, com essa técnica de repetir o final, porque realmente você não vai para consulta para dormir, né? Você conhece, exato. você conhece gente que dormiu na consulta? Eu conheço que dormiu na consulta. Também conheço. É, É, gente, coisas do divã que vocês vão passar por muito disso. Que tem gente aqui que já passa, né? Que tem outras linhas teóricas, que exerce, que pratica e tudo mais. Então, assim, realmente ter esse respeito, né? Mas, assim, eu gosto muito de repetir, às vezes, o final. E aí você falou, porque a pessoa entende assim, opa, então se repetiu porque estava prestando atenção, né? Então, acredito que já gera um pouco mais de vínculo e quebra essa desconfiança. O paciente que vem, muitos dele vêm muito desconfiado, né? sim, Seja pela uma coisa que eu já, de cara, que eu já chego, uma outra coisa, viu, gente? A desconfiança é forte, viu? É forte, porque aquela pessoa, o sujeito vem sofrido. Então, cada um com a sua história de vida, principalmente quem nunca teve contato com terapia, com análise em si, né? Ela já chega muito desconfiada. Então, eu gosto muito de falar assim, Glauco, vê se eu estou errada, você me corrija, porque você é um supervisor. Eu gostava muito de dizer assim, olha, seja bem-vinda e vamos lá, e fazer a ficha de anamnese. Tudo que você disser aqui vai ficar no mais completo sigilo, até porque eu não quero perder a minha carteira de psicanalista, eu preciso trabalhar, então vai ficar no silêncio, senão você pode me processar e não sei o quê. Aí parece que depois que eu falava aquilo, os mais desconfiados já faziam assim, dava aquela, né? Aquela abertura assim de ombro, sensação né? de alívio, né? Não para ninguém. É isso, gente, é mais ou menos isso. O pessoal chega bem desconfiado, né? Não sei se aí o Glauco me diz aí. Tá bom, gente? É É uma coisa verdade, bacana é verdade. Só, você Priscila, reforçar. só para trazer alguns dados aqui, que eu achei bastante interessante nessa questão que a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, publicou, que no Brasil, você já trouxe alguns dados também, no Brasil, 32 pessoas tiram as suas vidas por dia. Uma pessoa a cada 40 minutos, isso se a gente se fosse para calcular, né, para analisar. E no mundo é pior, é uma pessoa a cada 40 segundos. Então agora, só para a gente pensar, a gente está aqui conversando, né, sobre esse assunto, quantas pessoas já não tiraram a vida no mundo, somente nesse momento aí que a gente está conversando há mais ou menos uns 40 e poucos minutos. É uma informação muito, muito, muito triste, né? A gente saber que a gente pode oferecer o nosso trabalho, que a gente pode ouvir, que a gente pode tentar influenciar a vida, mudar, né, a perspectiva de vida dessas pessoas, e muitas pessoas às vezes não conseguem chegar até a gente para que a gente possa fazer um trabalho, um desenvolvimento e um acolhimento, né? Então, das 17 pessoas, né, segundo os dados, 17 pessoas que pensam no suicídio, apenas uma consegue procurar ajuda. Então, se a gente for observar, é um cálculo muito, muito pequeno ainda, né, diante da dimensão da quantidade de pessoas que a gente tem aí pelo mundo, e uma pessoa dentro de 17 procura ajuda de um profissional. Então, assim, a gente ainda precisa melhorar muito essa campanha, a gente precisa ajudar muito essa campanha e ir para frente, e não só no mês de setembro, né? Essa campanha deveria ser uma campanha anual,
essa campanha ela deve prevalecer durante todos os dias, porque não é só no mês de setembro, né, que onde que lembra, né, da pessoa que você falou o nome aí, que nos Estados Unidos, né, que foi o garoto que Mike tirou a M. própria, do Mike, mas é uma campanha que precisa fazer, né, ela precisa acontecer todos os dias. Então a gente precisa, e essa campanha ela precisa nascer então da gente, ela precisa de nós, né, somos pessoas profissionais aí da área da saúde, que ela vai precisar então da gente que se começando, né, dentro dos nossos consultórios, dentro da nossa casa, da nossa família, a gente vai estar pelo menos contribuindo para que mude, né, esse status de uma pessoa dentro de 17 pessoas procurem ajuda. Exatamente. Eu quero fazer aqui também um adendo de que cresceu muito o número de suicídios, né, entre jovens de 15 a 29 anos e também no meio religioso, tá, gente? Então, é bastante importante a gente tomar, assim, ter ciência disso. Eu vou falar isso aqui, gente, até porque a gente sabe que um dos públicos bem grandes que a gente tem no Instituto Supera são de pessoas religiosas, que tem muito padre, muito crente, tá, gente? E é uma alegria receber, porque muita gente que tem... a gente recebe muita gente aqui que tem o grupo das irmãs que lidera na igreja, aí dá atendimento, grupo de criança, grupo disso e daquilo, aí vem se especializar, pessoal que já é pastor e quer ouvir melhor, tem as pessoas que são... tem padres também aqui, que também já fazem esse trabalho, desenvolvem, que já isso é bem comum também, né, no meio religioso. Mas até no meio religioso também aumentou muito o número de pessoas se suicidando, né? Então, assim, é muito importante que, às vezes, você que está me ouvindo aí, que cuida de um grupo, está vendo um jovenzinho, né, mais triste, mais quieto, eu acho que é interessante a gente também ter esse olhar mais focado. A gente, nunca vai acontecer, não pode. A gente tem muito preconceito também, ainda no Brasil, né? A pessoa quer se matar, não tem Deus no coração, é pecado, não sei o que. Gente, pode acontecer com qualquer um. Tá? Qualquer pessoa que esteja realmente doente, muito triste, com depressão, e não é só depressão não, tá? Uma outra coisa interessante para a gente observar, outros tipos de doenças, psicopatologias que têm crescido muito, é o próprio transtorno de ansiedade, né? Os sintomas são tão fortes, eu conheço várias pessoas que tentaram tirar a vida dentro de uma crise de ansiedade mais severa, né? E segue aquela mesma história. Não é que eu quero me matar, eu só quero acabar com esse sofrimento que eu estou sentindo, né? Essa dor, isso fica me tomando completamente a vida. Então, gente, é muito importante a gente ser, em primeiro lugar, um ser humano melhor, para você vir se arriscar a ser um psicanalista. Ouvir. Eu acho que a questão de você se tornar um psicanalista também tem que passar pela sua evolução pessoal, porque senão você não vai ser bom. Ninguém vai querer ser seu paciente. Eu conheço gente que achou que era só fazer o curso, terminou o curso, e você não evoluiu como pessoa. Tem que evoluir como pessoa. Você tem que ser uma pessoa melhor para as pessoas da sua casa. Você tem que prestar atenção mais, mas tem que procurar se fazer o bem para as pessoas que estão próximas de você. Essa energia que você vai criando dentro de você, ela impulsiona, ela atrai, ela transforma as coisas. Então não adianta assim, eu quero fazer. Quem vem só pelo dinheiro, gente, não vai ficar. Porque agora está no mercado, está na moda, é bonito, é bacana. Gente, se você trabalhar direitinho, você vai ganhar dinheiro sim. Eu vou ficar muito feliz de ver você prosperar na sua vocação, né? Porque a melhor coisa que existe é você gostar de fazer uma coisa e aquela coisa ainda te pagar, gente. Tem coisa melhor que isso? Com Agora, certeza. não é só isso, né? Não é só isso. Então, assim, primeiro lugar, parou o estudo todo de Freud agora, parou. Eu estou melhorando como ser humano enquanto estou fazendo esse curso? Eu já consigo tratar melhor as pessoas? Eu estou melhorando assim? Estou xingando menos as pessoas no trânsito? Estou sendo mais tolerante aí com meus colegas de trabalho? Eu já perdoei aquela minha parente fofoqueira que eu tenho na minha família? Já fiz as pazes com o pessoal do quintal? Né, gente? Aquela coisa que todo brasileiro está acostumado, né? Então, estou melhorando como ser humano? Já estou menos rancoroso? Já estou menos rancorosa? A sua lista de gente que você não fala na sua família, na sua casa, já zerou?
Eu quero ser psicanalista. Você perdoa aí sua mãe, perdoa o seu pai. Você vai lá com aquele discurso bonito, mas essa sua energia não vai atravessar, não vai agarrar o cliente, não vai fazer ele se transformar, porque você não tem. Então, é interessante a gente evoluir, porque a gente leva também nesse atendimento, essa transferência, essa contra-transferência. Vai ter paciente muito chato, gente. Vai ter paciente que vai tirar tua paciência, né? Vai ter gente que você fica, até como eu falava com o Glauco antigamente, não dá vontade de atender, né? Por que será que eu não estou com vontade de atender? Né? Eu estou com a contra-transferência aí, é eu que estou ali naquela pessoa que eu não quero atender. Então, assim, gente, é muito importante a gente melhorar como ser humano. Você conseguiu se superar, superar a si mesmo como ser humano, evoluiu, pode saber que você vai ser. Só às vezes você sentar ali, ó, ouvir seu paciente, vai acontecer uma troca energética ali, os inconscientes, como dizia Jung, vão se conectar, e vai ter transferência, vai ter mudança de vida. É você, aquela pessoa ali, você é o talismã, né, do Freud, ali presente. Sua energia chegou e vai ajudar essas pessoas nessa troca, tá, gente? E você vai inspirar as pessoas. Então, assim, ai, Priscila, isso é muita coisa para quem vai ficar de boca fechada. Não, gente, você vai ver só, que a sua energia é gostosa, essa coisa magnética que atravessa, vai deixar as pessoas um pouco mais felizes, você vai ter muito paciente te indicando, né? Vai na minha analista, porque vai no meu analista, olha, porque porreta é bom demais, viu? E aí pronto, você fez a sua agenda, está ganhando a sua vida, e continua estudando, continua fazendo cursos. O curso que você está fazendo é o início de uma grande jornada que você tem. Mas é o que eu digo para vocês. Antes de tudo, gente, vamos tentar aí ser um ser humano melhor? Às vezes eu vou lá na tutoria, eu fico lá olhando, às vezes quando eu passo lá, aí eu fico olhando lá, o pessoal meio assim, desesperado, bravo, umas coisas assim que eu fico assim, meu pai tem que ficar mais tempo aí na terapia, porque, né, umas coisas assim, a pessoa quer ser analista. Como que essa energia, como que esse inconsciente, né, vai conectar com o outro, vai levar a sabedoria, vai ouvir, vai entender, né, gente? Então, eu penso que o primeiro ponto é esse. É uma reviravolta que a gente dá na gente e a gente desenvolve essa luz, essa coisa maravilhosa, evoluir. Poxa, já fiz uma grande diferença no mundo. Agora você se tornou terapeuta. Foi, pelo menos aconteceu comigo. Eu tive a responsabilidade de me tirar da depressão, de me tirar de um monte de situações, porque eu era uma pessoa horrível também, viu, gente? Nojenta, metida, muito chata, insuportável, não estava nem me suportando. E aí eu falei assim, não, agora tem que melhorar. Aí tomei um tombo da vida, e aí nesse tombo eu aproveitei aí para dar uma melhorada, né? E aí a coisa foi acontecendo, de repente fui virando palestrante, o pessoal foi pedindo de consulta, aí eu virei, fui fazendo formação, eu virei terapeuta, e não sei o que, as coisas vão acontecendo. E aí você vai levando luz para essas pessoas, você vai levando um pouco também da sua história de vida. Talvez você chegou aqui por isso, né? Tem muita gente que chegou aqui por isso. Então, meu conselho para vocês é, antes de tudo, vamos procurar uma evolução pessoal, e aí você vai ver que com isso, tua terapia, sua análise, se você é constelador, se você é do reiki, se você seja lá do que for, gente, qualquer coisa que você vai funcionar muito, vai ser muito bom, você vai impactar um monte de gente, porque você começou aí essa evolução, você vai levar essa corrente para frente. Tá? Então, eu queria só falar isso mesmo. Glauco, por favor, aí Não, só para aproveitando aí, né, as pessoas, principalmente as pessoas com que a gente convive, né, elas notam a nossa diferença depois que a gente começa a estudar, que a gente começa a trabalhar. Então, que nós, né, como a gente está falando dessa corrente também, né, da corrente do ouvir, mas também é importante a gente indicar as pessoas para fazer o curso com a gente, né? Saber, né? Sabendo que a gente está melhorando, sabendo que a gente está estudando, está crescendo. É importante também a gente lembrar que a gente tem pessoas também que pensam como a gente.
Então, o importante aqui, uma dica assim, né, final assim, é indicar as pessoas para a gente também. Indicar as pessoas para comprar curso com a gente, indicar as pessoas para fazer terapia, né? Que eu sempre falo que terapia e banho nunca é demais, né? Então é sempre bom, é sempre bom. E indicar as pessoas também para estar fazendo curso com a gente, comprando o curso, para indicar as pessoas, que as pessoas veem a sua diferença. Podem ter certeza que as pessoas estão vendo a diferença de vocês como pessoas, como analistas, e é importante você falar de onde você veio, de onde você está fazendo o curso. Então, indiquem pessoas, indiquem as pessoas para a gente, que eu tenho certeza que a gente tem uma equipe sensacional para atender todas as pessoas aí que vocês indicaram, né, Priscila? Sim, e ó, psicanalista do Supera costuma ser muito próspero, hein? Olha, eu tenho psicanalista aqui que está morando fora do Brasil, está atuando fora do Brasil, temos psicanalista que virou dono de clínica, viu? Que fez sociedade. Eu acho coisas que acontecem. Eu acho que a gente é muito sortudo, na verdade. Eu sou muito grata, vocês não têm ideia do tamanho da gratidão. Chegou uma pessoa aqui e falou assim: Poxa, a menina me mandou esse dia, não sei nem se ela está na live. A menina que pagou o curso, Gal, vendendo Yakult, Ah, eu fiquei sabe? sabendo dessa história, fiquei Viu? sabendo. Você viu? Ela me mostrou o consultório dela, eu falei, nossa, mãe, que coisa maravilhosa. Eu fico que eu não me aguento, gente. Aí o menino falou assim, Priscila, eu queria muito te agradecer, porque esse curso mudou minha vida. Tem gente que nem está trabalhando. Tem gente que não está trabalhando, mas aí conseguiu ser promovido, e está dando palestra na igreja, e está fazendo não sei o quê, cresceu na profissão. Teve gente que virou sócio de clínica, falou assim, ó, esse menino falou para mim, olha, eu consegui uma parceria, surgiu, fez uma reviravolta lá, o psicanalista foi embora da cidade, largou os pacientes para mim, deixou tudo, peguei a carteira, e depois ele me contou que virou gerente, virou sócio, né, da clínica lá. Tem gente que está no SUS, eu não sei como, porque, né, não sei como, mas conseguiu entrar, está no SUS. Enfim, gente, é muita coisa boa que pode chamar esse caminho maravilhoso, né? Então, assim, você ama o que você faz, e você mesmo vai, as pessoas, da mesma maneira que tem muita gente que fala assim, eu vou, quero trazer minha mãe para o Supera, eu escuto isso, quero trazer meu irmão, quero não sei o quê, que indica, eu agradeço muito o carinho de vocês, e da mesma forma também, tá, gente? Eu desejo muito que vocês sejam analistas, psicanalistas extremamente recomendados, amados e indicados, e que muita sorte aconteça na vida de vocês, o caminho de vocês é lindo, vocês não estão aqui porque vocês são pessoas comuns, né? Vocês, quem está visando o próprio bem, né? Geralmente não é nesse caminho que vai me procurar, né? Ele vai para outras coisas. Então, você está querendo ajudar o próximo, olha que coisa nobre, que coisa louvável, né? Então, seu caminho, eu acredito que vai ser muito lindo, vai ser muito próspero e muito abençoado, tá? Tô vendo a Márcia Rocha ali, tô olhando para ela, que menina linda, parabéns, viu? Muito linda você. Eu vi ela ali, tô olhando, eu não conheço, gente, todo mundo, mas eu vou. Obrigada, Priscila. Ah, de Muito, nada, você é linda. muito Parabéns, viu? obrigada. Estou feliz em te Olha. conhecer. Ai, que bom, gente. Daiana Muito está dizendo, é feliz. verdade. Muito bom. Muitos saem formados como psicanalistas. Isso mesmo, viu, gente? Outra coisa bacana que tem o nosso processo, muitos pacientes que vocês vão receber na parte do estágio, eles vão grudar em vocês, então vão querer vocês mesmo para continuar a sessão. Então, tem gente que já sai daqui até com 4 pacientes, né? Já Verdade. continua aquele processo. Tem muito, tá? Não é pouco, não. Né? Então, assim, é muito bacana. E a gente está desenvolvendo. É isso que está querendo que eu faça, Glauco? Nega do leite sou eu, viu? Eu falo muito mesmo. Eu sou a moça do leite. Mas a gente está criando, gente. Pode falar, querida. Eu posso complementar com relação à questão do silêncio? Voltando aí, Sim. que é uma questão muito importante, né? Que a gente até tinha falado da questão da incomoda. E esse incomodar, né? Eu vejo, né, nos atendimentos que geralmente quando esse silêncio acontece, né? Ou advindo da castração, do recalque, é aquele momento que eu passei, que a gente conseguiu conduzir o paciente até um ponto que ou ele travou, ou ele entrou num processo já com o próprio inconsciente para poder estar falando conosco. Ou seja, né,
Como que eu quebro esse silêncio? Aumentou, gente, o áudio agora? Melhorou. Como que eu quebro esse silêncio? Na minha visão, né? Uma das coisas que a gente pode fazer é porque às vezes o paciente ele chega até o silêncio, né? E aquele silêncio pode ser uma angustiante para ele, não só incômodo, mas a angústia ela é um sintoma. Então, quer dizer, da onde que está vindo esse sintoma? Né? Eu posso conduzir o meu paciente com uma pergunta mais específica com relação ao que a gente estava falando anteriormente. Por que eu digo isso? Para poder chegar lá, aonde ele não quer falar. Porque geralmente eles Exato. querem nos dizer alguma coisa, mas eles dão uma volta, e quando vai dizer alguma coisa, aí volta de novo até dizer aquilo que precisa ser dito. Porque dói, né? Quando chegar na ferida, vai doer para falar. E aquele momento, né, do silêncio, ele é importante. A pausa, né, que eu digo, porque eu acho assim, né, que ficar o tempo todo em pausa, sem nenhum tipo de propósito, né, não tem, como é que fala? Não tem nenhum tipo de efeito. Mas quando a pausa, ela vem para o paciente poder estar digerindo, né, como vocês disseram, né, refletindo aquilo ali se torna algo mais específico para ele poder chegar à raiz do que ele está sentindo, né? Quer dizer, por que eu estou sentindo isso? E eu vejo que a maioria das pessoas que cometem suicídio, né, são pessoas que todo mundo fala, nossa, mas fulano era tranquilo, tinha dinheiro, tinha casa, né? Nunca deu problema com nada. E geralmente é isso mesmo. Então, nesses silêncios que a gente tem que ter aquele cuidado, né? Para poder estar vendo, né, se essa pessoa está há muito tempo guardando consigo muita bagagem que ela não conseguiu transferir para ninguém. E que ela só vai conseguir transferir para a gente se ela encontrar ali, né, um laço de confiança da gente muito bem colocado. Então, acredito que esse no momento do silêncio também é um momento que você tem aquela fala, né, com a sua linguagem corporal. Ou seja, a forma de você olhar para o paciente, a forma de você estar ali antes de fazer uma pergunta, porque às vezes ele próprio vai quebrar o silêncio. Alguns não vão. Mas aí a Pode gente ajuda com explorar uma mais questão, uma também, né? pergunta mais específica sobre aquilo. Mas acredito eu que esses momentos são muito importantes, porque geralmente a gente vê pessoas que pouco falavam de seus problemas e geralmente vão lá e cometem o suicídio. Geralmente o suicídio é algo que Exatamente. surpreende, né, as pessoas. Nossa, Sim, fulano fez isso? Mas por quê? Porque estava tudo muito guardado. É. Tava Obrigado, tudo Laura, assim, pela sua né? colaboração, tá? E Obrigado. a pessoa fala, tá tudo bem, tá tudo bem. Quando o paciente chega de falar que tá tudo bem, é porque realmente tem alguma coisa ali que não está bem. É, Porque verdade. nunca o tudo, né, é uma palavra, né, de uma certeza absoluta. E quando a pessoa usa ela, é um mecanismo de defesa para ele poder não falar que alguma coisa está mal. Porque a gente foi transformado na sociedade, né, a filtrar nossas palavras para a gente poder não ser julgado, para a para a gente gente poder conviver na ser sociedade, né? aceito, para a gente poder ser amado, para a gente poder, né, ser reconhecido. E dentro do consultório, é um momento que as pessoas têm que saber, olha, ali eu não vou ser julgado. Ali não importa a minha crença, para que time de futebol que eu torço, né, seja o que for. Ali eu vou ter o meu momento para poder falar aquilo que eu quiser, a maior vergonha que eu quiser, aquilo que eu não tive coragem de falar durante um bom tempo, nem em voz alta, nem para mim próprio. Mas Então, aí, esse é um Laura, você momento que, concorda acredito eu, comigo? Você a gente precisa concorda comigo, buscar Laura? essa especificação com o paciente para Então, poder você não concorda comigo conduzi-lo que aí a sempre em pessoa que é. direção do que precisa ser falado. E aí, Você não aquilo concorda que ele comigo? sempre pula quando a gente, né, tá ali colocado. E por mais que a Acho que gente elas Está me não estão escolha um ouvindo, ouvindo. Laura? momento ou outro, né, Acho que não, Laura, você hein? está me complementando, ouvindo? claro, Ela desligou o sempre vai ficar microfone. aquela coisa, gente, né, uma comparativa que ou você está acima do que a pessoa pensa, ou você está abaixo do que a pessoa pensa. Mas você estando próximo. Só para a gente desliguei o microfone da Laura aqui, que eu acho que ela não estava ouvindo a gente fazer o sinal para Laura, você ela. está me ouvindo? É aquilo que a gente estava falando, né? Você falou uma coisa muito importante, que é explorar o silêncio, essas pausas, né? E também deixar o paciente se sentir mais confortável,
né? Muitas vezes o paciente ele joga uma conversinha, gente, a minha forma de falar, ela é muito coloquial, ela é muito, vou tentar ser de fácil entendimento para vocês. Muitas vezes o paciente, ele chega e fala algo e depois faz uma pausa de silêncio realmente para ver qual o impacto que ele vai causar em você com aquilo que ele falou. E aí é a hora de você realmente, deve ser, eu acredito que é mais ou menos isso que a Laura está falando, é a hora de você explorar o silêncio e é a hora também de você explorar realmente dar a oportunidade dele, fala mais sobre isso. Dentro do ato falho também, né? Vem um ato falho ali, opa, fala isso, volta aqui nesse negócio aqui. Você é casada com o João, mas você trocou aqui o nome, chamou de Márcio, que é Márcio, entendeu? E aí, ato falho também, onde você vai explorando o silêncio, essas pausas, acredito que seja isso, né? Márcia, rapidinho, Márcia. Rapidinho, Márcia, que a gente tem, senão a live corta, tá? Ok, vamos ver se eu consigo. Na verdade, são duas perguntas. Exemplo, eu tenho um paciente que está sendo medicado, está tomando muitos medicamentos. É um exemplo, tá, gente? Na verdade, é um exemplo da minha família, que está acontecendo dentro da minha família. Ele está tomando muitos medicamentos, com muitos problemas de saúde, e um dia ele falou assim, eu desisti, eu não vou mais tomar medicamentos, eu não vou mais ir aos médicos, eu entreguei. Isso é um pensamento suicida? Eu posso considerar isso como um pensamento suicida? Pode ser, sim, ou não, mas é bem provável que seja assim, um sintoma de ideação suicida. Se vocês quiserem, eu dou para o Glauco um link que eu tenho aqui bem bacana de sintomas de ideação suicida. Por exemplo, a pessoa fala num tom saudoso, fala dela mesma num tom saudoso. Pode ser que ela esteja assim, planejando, pensando alguma coisa. Você começa a ver, ela desliga. Ela se importava muito com uma coisa, para de se importar. Você começa a observar que tem pequenas coisinhas acontecendo ali que você consegue identificar esses sintomas. Então, sim, faz uma rede de apoio aí, vigiar. Realmente, dá trabalho, dá, mas se a gente não fizer agora, depois a gente, né, se arrepende muito depois. Então, sim. Sim. Tá, uma outra pergunta seria, por que a gente não ouve, nem na televisão, nem em nenhum meio de comunicação, falar sobre suicídios? Por que isso é vetado? Boa pergunta, hein? Olha, eu vou dar a minha opinião. Quer falar, Glauco? Isso é uma pergunta filosoficamente difícil até de responder. Exatamente. Mas eu levo, como você está falando então, né, pelo lado filosoficamente, eu levaria pelo lado socialmente, pelo lado da sociologia. Esse é um assunto, né, nós vivemos em um país onde falar dessas coisas não é legal, é uma coisa que traz desconforto. Estou falando de uma maneira a grosso modo, tá? Só a gente levando um pouco para o lado da sociologia, assim. A gente não vem de um país onde existe uma abertura para se falar esses assuntos em qualquer lugar. Então, isso vem desde dos nossos avós, dos tataravós, falar desses assuntos que incomodam, esses assuntos que não são bem vistos pela sociedade, é um assunto que não deve ser falado, é um assunto que deve ser vetado. Então, até trazendo um exemplo bem rápido, né, falando dessa questão de avó, a minha avó mora do lado de uma pessoa, onde a outra, que era uma senhora muito amiga dela, ela se matou. E a gente era muito criança e ela não gosta de falar nesse assunto e ela não deixa a gente falar desse assunto. Então, assim, foi a partir daí que eu comecei a pesquisar, querer entender um pouco sobre isso, sobre o porquê que as pessoas, né, vetam falar de um assunto que é tão importante e de um assunto que acontece o tempo todo, como eu trouxe dados aqui. Então, assim, o nosso país, culturalmente, ele não é preparado ainda, as pessoas não se sentem preparadas para lidar com essa dor, com essa ferida que causa na nossa sociedade.
Você também não acha, que você falou que eu já lembrei também de uma outra vertente, a gente também está vivendo uma sociedade triunfalista, né? Uma cultura de sucesso. Então você pega todo mundo, vamos vencer, vamos bater meta, vamos não sei o que, não sei o que. Aí você pega o cara lá, eu não quero viver. Vai muito contra, né, essa cultura, né, de sucesso, do perfeito, exatamente, Áurea, do perfeito, dessa coisa maravilhosa, essa ilusão de tudo tem que ser tão bom, tão maravilhoso. Eu acho que vai um pouco também contra isso, né? Talvez por isso a gente não dá ênfase, a gente dá ênfase no faturamento, no bater as metas, em atingir essas metas. A gente está numa sociedade muito coach, né? Nada contra, pelo amor de Deus, eu estou estudando para ser coach também, que agora eu quero ser uma coach de verdade, né? Direita. Então, assim, mas a gente está muito nessa cultura de sucesso. Então, eu não sei se combina com o que você está falando aí, mas também eu vejo Sim, com assim, certeza, desse lado. com certeza. Acho que a pessoa, o cara não quer nem viver, é contra muito essa corrente de pensamento que a gente tem, né? Então, Sim. é importante, viu, gente? A gente Pensar sobre isso, né? Priscila, obrigado por esse bate-papo aí. Obrigada a você. Que já fazia tempo, né, que a gente estava tentando conciliar as agendas. Então, eu sou fujona, gente, eu sou fujona. Você foge, mas eu vou te trazer de novo. A gente vai trazer mais assuntos para você vir conversar com a gente. Aí, com certeza. Não vai deixar eu falar o negócio do Supera, não, rapaz. Deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. Com certeza, com certeza. Fica à vontade. Gente, vocês, esse mês, nós estamos com a campanha Amigo Indica Amigo, né, Daiane? Então, se você quiser indicar um amigo, a gente vai conseguir fazer uma coisa maravilhosa para ajudar todo mundo a ingressar no curso, tá? Uma outra coisa é que nós estamos aí vendo a possibilidade de criar alguns produtos para lançar nossa linha, né, de produtos terapêuticos, inclusive voltados para vocês. Quando vocês terminarem aí o processo de vocês de formação, que vocês forem, né, ingressar aí no mercado, abrir seu consultório e tudo mais, a gente está aí tentando ver se a gente consegue lançar uma linha de produtos para que vocês possam até vender, né? Falando agora mercadologicamente, né, com uma pessoa que viveu de consultório por muitos anos, é legal, né, gente? Depois da consulta, além da consulta, você também ter um produto, alguma coisa para você veicular, você vender. Se for um produto de bem-estar, tipo um floral, que a gente é muito bacana, um suplemento, alguma coisa bacana para que você possa também, ajuda no orçamento do consultório, que pagar aluguel não está fácil para ninguém, né, gente? Ajuda no seu... vocês, principalmente vocês que têm aí consultório físico, né? Vão fazer atendimento. Então, a gente também está pensando muito nisso, até para ajudar vocês também em possibilidades maravilhosas para vocês. E a gente também está com o nosso curso de constelação familiar, gente. O que é isso? Né? Constelação familiar revira a gente de cabeça para baixo totalmente, né? É algo que é necessário, viu? Você que não conhece constelação familiar, peça informação aí, a gente está com o curso maravilhoso. E é de estremecer as estruturas da pessoa. Eu acho até, gente, que constelação familiar deveria ser só para depois que a pessoa já tivesse ingressado aí na psicanálise, né? Porque é algo que mexe muito com as estruturas da pessoa. Mas estamos aí, tá, gente? O que vocês tiverem aí para reclamar, para sugerir, para ajudar a gente, estejam aí à vontade, nós estamos ali na tutoria. Eu não fico muito lá, não, mas estou por ali também. E a gente está aí ouvindo tudo, tentando ajudar vocês da melhor forma possível. E desde já, gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, pela confiança, por vocês terem escolhido o Supera. Nós somos imensamente gratos a vocês. Recebam todo o nosso amor, toda essa energia do amor, da gratidão que a gente tem por vocês, e desejamos para vocês muita prosperidade em todas as áreas da vida de vocês, no consultório de vocês, e que vocês alcancem o maior número possível de pessoas impactadas pelo saber de vocês, pela sabedoria de vocês. Tá bom, gente? Obrigada, Glauco. Desculpa que eu falei demais, né? Imagina, sem problemas. Obrigado, gente. Boa noite. Dúvidas sobre esse nosso bate-papo, sugestões, entra na plataforma e deixa lá que a gente da tutoria responde para vocês. Tá bom? Boa noite para todo mundo, bons estudos e até a próxima semana. Tchau.